Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Antônio M. Farias, sou aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Como falei no vídeo passado, né, não é que eu estarei me omitindo, mas eu não nominarei nenhum candidato, eu apenas me manifestarei nesta eleição, sugerindo propostas que possam ajudar um projeto de país, que infelizmente os nossos candidatos, nenhum até agora apresentaram. Por exemplo, hoje eu apresento uma solução muito importante para nossa região do Nordeste, que acaba desenvolvendo, né, como a própria Constituição determina que uma das finalidades, nosso objetivo da nossa Constituição é erradicar desigualdades regionais. E aqui uma coisa muito interessante, eu falo assim, né? Como podemos construir uma nova política para o algodão no Nordeste? Gente, é importante demais esse tema. Isso é política de Estado, é política de governo, com muita intensidade. Eu acho que é um projeto como foi a Sudene de 59, né? Com a ideia de Celso Furtado. Durante muito tempo, falar de algodão no Nordeste, gente, brasileiro, era falar de trabalho, renda e sobrevivência. Né? O algodão fazia parte da paisagem, da econômica e social do sertão. Né? Era muito interessante. Eu me lembro quando criança, os grandes plantadores de algodão, aquela coisa linda quando o algodão florava, aquele brancão, né? E pessoas trabalhando, né? Muita gente apanhando, colhendo o algodão. Naquele tempo não existia máquina colhedora, né? Colheitadeira, melhor assim. E era um processo que gerava muito dinheiro, né? O algodão fazia parte, como eu falei, né? Das pequenas comunidades, dos pequenos proprietários, né? Movimentava o comércio, as cidades, unidades de beneficiamento, como Campina Grande tinha usina de algodão, aqui em Pão de Açúcar, no município de Taquaritinga do Norte, também tinha uma usina de algodão. Era uma ligação extraordinária, né? Então chegou a um pequeno inseto chamado bicudo do algodoeiro e a destruição foi total. Assim como houve na palma, né, também teve uma bactéria que destruiu a antiga palma e a Embrapa desenvolveu uma nova palma que tem subsistido, e acho que a questão da palma já foi reintroduzida porque ela não depende de estrutura. O governo deu algumas sementes, o pessoal trabalhou, plantou e está fazendo muita plantação, pelo menos aqui na nossa região. A plantação de palma parece que já a Embrapa já fechou questão, que essa palma é desenvolvida, eu só acho que ela tem muito espinho, mas com o tempo acho que a Embrapa pode. Agora, com o algodão depende de infraestrutura do Estado. Por quê? Porque quando o besouro, né, obrigou que os pequenos proprietários arrancassem, destruíssem as suas plantações, as estruturas de comércio de pequenos proprietários de armazéns desapareceram. Então, hoje, para essa implantação desse programa algodoeiro no Nordeste, precisa do governo investir muito, em primeiro lugar, em mercado, né? O governo tem que comprar, né, incentivar o plantio e garantir a compra, porque não adianta você incentivar o plantador, a pessoa planta, quando colhe não tem para quem vender, porque não tem mais a quem comprar, né? Não tem. Então, passado mais de 4 décadas, né, já precisamos aceitar aquela história que não terminou para sempre. Eu acho que o bicudo não foi o fim. Eu acho que tem como governo a ciência e tecnologia, né, a capacidade produtiva que o próprio Brasil desenvolveu, né, não poderiam permitir a construção de uma nova. Tem que voltar essa nova plantação de Nordeste, a cotonicultura, né, do Nordeste. É fundamental que o governo já tem disponibilidade de tecnologia, já tem infraestrutura. É uma questão de política de Estado, política de governo. Vocês não vão ouvir isso de nenhum candidato, só minha, acho que essa ideia é minha. Nenhum candidato vai comprar, não precisa de pagar direitos a mim. É aí, eu só quero que um governo, deputado, senador ouça esse meu vídeo e
e junte-se ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, para reintroduzirmos novamente no Nordeste a plantação, a colheita de algodão. Não estou fazendo uma proposta para determinado partido ou candidato. Não, minha proposta é livre. Qualquer um pode assumir. Porque como eu falo, desenvolvimento, segurança não tem bandeira. Tanto faz de direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda, radicalismo, não importa. A minha pergunta é dirigida a todos os candidatos a presidente da República, né? Todos, né? Por que não pensar num programa nacional de recuperação da produção algodoeira do semiárido brasileiro? Eu não vejo nenhum candidato a deputado estadual, deputado federal falar disso. Isso é omissão, é desrespeito, é desonestidade para com o agricultor. Porque o agricultor não tem quem o defenda. Tinha os sindicatos, mas os sindicatos se meteram, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais se meteram nessa confusão do INSS, os sindicatos dos trabalhadores rurais perderam a credibilidade. Eu não quero reproduzir o passado, mas, gente, para a gente construir uma nova agricultura adequada no século XXI, precisamos de tecnologia, e nós temos. A Embrapa é uma das empresas mais desenvolvidas do mundo, que desenvolve tecnologia e agricultura. E ela tem agricultura, e ela tem tecnologia sobre o algodão. Porque não depende mais de tecnologia, depende de vontade do Estado. Né? O algodão, gente, tem uma relação antiga com o Nordeste brasileiro. Né? A produção comercial brasileira começou justamente nessa região. O Maranhão já exportava algodão para a Europa no século XVIII. Veja vocês, isso em 1700. Nosso Maranhão querido de José Sarney, de tanta gente boa, de Josué Montello, também tem gente escritor. José Sarney também é escritor. Né? Tanta gente boa do Maranhão, já nos anos de 1700 já exportavam algodão. E quem não lembra das histórias, né? Durante muito tempo a cultura espalhou-se por diferentes estados nordestinos. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Bahia tiveram importante participação nessa economia. Mas talvez o dado que melhor demonstre a dimensão daquela atividade esteja na década de 70. O Nordeste, na década de 70, chegou a produzir aproximadamente 3,2 milhões de toneladas, de hectares de cultivados de algodão. Nós estamos falando, portanto, de uma atividade marginal. Uma atividade importantíssima e que os governos, né, porque dos prefeitos ao presidente da República, esqueceram isso. Estamos falando de uma cultura, gente, que ocupava milhões de hectares e que possui enorme potência econômica e social. Tem outro aspecto que nós não podemos esquecer. Grande parte da produção estava ligada ao pequeno produtor. Talvez por isso que não chame a atenção dos governos. Porque o governo só incentiva o grande, o rico. Basta você ver o BNDES. O dinheiro do BNDES é para grandes empresas. O pequeno não vê no Brasil. Eles inventaram o simples, que é para tirar o imposto, reduzir o imposto e enganar o pequeno comerciante achando que ele fica rico com o simples, que ele não fica. O algodão convivia com outras atividades rurais que funcionavam como uma espécie de renda monetária da família agrícola. Era uma lavoura que permitia ao homem do campo produzir algo que possuía mercado. Ele plantava o milho, plantava o feijão e em seguida o algodão. Aí quando acabava o milho, colhia o milho e o feijão, o algodão estava no seu nascer, na floração, e que o algodão é uma plantável que ela depende muito do sol. Quando ela amadurece, esqueci o nome, aliás, não esqueci, porque eu não pesquisei, o próprio fruto, né, do algodão, não sei se é certo se chamar o fruto do algodão, quando ele precisa do sol para poder florar. E aí vem a colheita da fibra, né? Aí vem o bicudo em 83, né? Surge o bicudo e o governo manda arrancar. Solução muito fácil. Poderia ter encontrado outra solução, um remédio, um inseticida que, né, pulverizasse as fazendas de modo igual.
mas ele ataca principalmente as estruturas produtivas do algodoeiro, né? Botões florais e frutos podem ser destruídos, comprometendo profundamente a produção. Ou seja, ele invadiu o algodão de tal forma que não tinha mais, você plantava, mas não produzia, porque ele destruía. O inseto se espalhou rapidamente, todo mundo sabe, foi manchete de jornais, não vou entrar em detalhes sobre muitos pequenos agricultores, né, não possuem recursos financeiros, como sempre, nem equipamentos de assistência técnica, e a solução foi o que o governo disse: arranca e queima. Foi a solução que o governo deu, que não era, podia ter sido outra. Já a Embrapa já tinha tecnologia para isso, para pesquisar e dar uma resposta, né? Mas a cultura durante gerações, né? A cultura do algodão durante gerações fez parte da economia. Praticamente, né, que fazia parte da economia, o algodão fazia parte da economia nordestina e a partir de 83, com o bicudo, desaparece. E ninguém fala mais nisso, né? O governo não investe em nada para restaurar, né, a plantação de algodão no Nordeste. O bicudo acabou com o algodão, destruiu sim, destruiu a cultura, destruiu famílias, destruiu tudo, porque era o ganha-pão de muita gente, né? Mas o bicudo não explica tudo, né? Foi decisivo? Foi para acabar? Foi, mas outras coisas também importam. Por exemplo, houve dificuldade de crédito, não houve mudanças profundas da política agrícola. Posteriormente, ocorreu maior abertura das importações de algodão, né? Tudo isso desorganiza o mercado. Hoje, houve desorganização na cadeia de beneficiamento e comercialização, por exemplo. Acabaram, tem uma empresa aqui, não sei se eu posso falar o nome dela, peço vênia ao YouTube, chamada Sambra, que era de Campina Grande. Ela comprava algodão, ela fazia farelo do algodão, ela fazia óleo do algodão, muito rica aqui em Campina. Hoje essas empresas acabaram. Eu sei que ainda tem, porque não acabou, né? Eu estou sendo exagerado, quer dizer, a produção de algodão não, ali na região de Campina Grande, eu acho que a própria Embrapa desenvolve tecnologia nesse ponto, mas muito preliminar ainda, né? A assistência técnica, né, a gente perdeu capilaridade, né? Aconteceu algo muito importante, né? Quando desaparece uma cadeia produtiva, não desaparece apenas a plantação, desaparece toda a infraestrutura, as usinas, os caminhões, os armazéns que podiam comprar, os compradores de algodão, como tinha seu Luiz Amaro, Zé Pereira, seu Francisquinho, tudo deixaram, fecharam as portas dos armazéns e foram embora. E muitas vezes o plantador, o agricultor plantava, mas não tinha para quem vender. Então foi desestimulando e hoje, né? Mas, gente, mas imagine, no semiárido nordestino, nós precisamos reconstruir essa cadeia econômica. Porque imagine o seguinte, né? Aqui talvez a parte mais interessante dessa minha história. Enquanto o algodão tradicional desaparecia, as grandes áreas do Nordeste, das grandes áreas do Nordeste, né, a cotinicultura brasileira, passou por uma profunda transformação, né? A produção migrou principalmente para regiões do Cerrado. Hoje, mas na Bahia, por exemplo, tem muita produção, que é Nordeste, mas no Cerrado Mineiro. Nós temos hoje a plantação de algodão enorme, Mato Grosso, São Paulo. Quer dizer, o Nordeste, o Brasil não parou de produzir algodão. Na Bahia, né, a Bahia tornou-se uma potência algodoeira. Entre 2025 e 2026, por exemplo, a produção na Bahia chegou a 925 mil toneladas de algodão. É muito bom. Mas, portanto, o algodão não desapareceu do Nordeste, né? Ele continua, mas não tem assim, para o semiárido nordestino, para o estado de Ceará, Pernambuco, Paraíba, esse está precisando que o governo venha a trazer a ajuda. Agora, como eu falo, não é só mandar plantar. O que tem que se fazer é resgatar, é restaurar a infraestrutura dos armazéns, incentivar os compradores, as usinas de beneficiamento, a volta do farelo de algodão, que é uma excelente ração para o gado, né? O que desapareceu, gente, portanto, na grande parte, foi aquele algodão do pequeno produtor no semiárido nordestino, né? E essa é a diferença fundamental, porque o pequeno agricultor ele deixou de ter como viver, né? Aí o campo no Nordeste está ficando um deserto. Por exemplo, o sítio que eu nasci, daqui uns anos não tem mais ninguém, porque os velhos morrem, como eu, e não tem os meus filhos, não tem os meus netos para continuar o trabalho de agricultor, como foi meu pai, como foi minha mãe, né? Se o bicudo nos anos 80, né, tornou o Nordeste sem a plantação de algodão, como
como pode o resto do país produzir toneladas? Tem alguma coisa errada. O bicudo pode atacar o algodão da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco, do Mato Grosso, é uma questão de, ou seja, infraestrutura. Né? O que falta é tecnologia. O governo não se preocupou, porque o Nordeste, né, o bicudo não acabou. Ele continua, mas ele não ataca os algodoeiros do Mato Grosso, que são pessoas ricas, grandes empresários com financiamentos, Banco do Brasil e por aí. Existe até um calendário de plantio, né? Esse calendário de plantio é muito importante também para o agricultor. Existem variedades desenvolvidas pela pesquisa agrícola, né? A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, existe uma experiência científica, né, acumulada, que simplesmente não existia quando a praga chegou no Brasil. Tudo isso, ou seja, a Embrapa Algodão instala em Campina Grande, na Paraíba, instalada em Campina Grande, como eu falei, na Paraíba, ela, durante décadas fez pesquisas, e ela tem essa tecnologia, portanto, só falta a vontade do governo implantar um sistema, restaurar a infraestrutura que existia antes de 1980, entendeu? A minha proposta para os candidatos, gente, é o seguinte: nesse ponto eu faço uma sugestão aos candidatos à presidência da República. Não apresentar apenas propostas genéricas, né? Não, tem que produzir propostas concretas de geração, porque de geração de emprego no Nordeste. Ou seja, não eu vou criar geração de emprego. Como? A produção de algodão, o incentivo à viabilidade de plantação de algodão é uma reconstrução fundamental. Porque isso vai ajudar não só aos agricultores. Mas imagine, né, esse programa de um governo deveria simplesmente tentar reproduzir a agricultura dos anos 70 no Nordeste. Agora, ele precisaria utilizar a tecnologia do século XXI. Não adianta você querer voltar o algodão com as técnicas rudimentares dos anos 70. O Brasil mudou, a tecnologia mudou. O primeiro parceiro, né, seria você dotar a Embrapa Algodão de capacidade de compra e venda e processamento. Aí ela poderia terceirizar, incentivar outras indústrias, porque o clima é semiárido, né, as chuvas são irregulares, diferentes tipos de solo, controle integrado do bicudo e as novas demandas da indústria. Tudo isso tem que ser bem estabilizado. Só o governo federal, governos estaduais é que tem capacidade de fazer isso. O pequeno agricultor não tem. Porque se o pequeno agricultor começar a plantar algo, ele não tem para quem vender. Né? Então é preciso que o governo, o algodão, por exemplo, a questão da Embrapa, ela desenvolve um algodão naturalmente já colorido. Isso é muito bom para o setor de tecidos. Mas isso permite imaginar um Nordeste que não dispute apenas quantidade, mas qualidade. Diferenciação e valor agregado, tudo isso é se agregar outros valores à produção. Não podemos pensar aqui numa produção de algodão dos anos 70, né? Gente, adiantar, não adianta o pequeno agricultor plantar, como eu falei, dizer o governo plante que o governo garante. Isso foi um slogan do tempo do presidente Figueiredo. Não me lembro. Era para a agricultura. Acho que foi quando ele quis desenvolver a questão do pró-álcool, né? Que tinha que plantar cana e ele dizia plante que o governo plante que João garante. Isso eu acho que tem que haver isso, né? Plantar, agora o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, cooperativas de crédito, tudo e fundos constitucionais poderiam participar desse processo. Eu não estou defendendo dinheiro público, né, distribuído sem critério. Não é isso. Mas através do empréstimo nordestino, um homem honrado, um povo trabalhador, um povo que gosta de pagar suas contas em dia. Né? Não é esse pequeno agricultor é uma pessoa honesta. Não estou falando do grande agricultor, não, do grande usineirão que só pegou dinheiro da Sudene, ficou rico e foi morar em São Paulo. Que os maiores usineiros de açúcar do campo do Rio de Janeiro são pernambucanos. Eles vão para lá, plantam cano lá e, né, o João Cleófas, por exemplo, era um dos maiores
proprietário de cana-de-açúcar no estado do Rio de Janeiro. João Cleófas, um político pernambucano, desculpa abrir esse parênteses, nunca ganhou uma eleição, mas ele pegava o dinheiro da Sudene aqui e ia investir nas usinas dele lá no Rio de Janeiro. Agora, isso é preciso o seguinte, muita organização, muito programa, por exemplo, porque a questão do bicudo, como eu falei, o bicudo não apareceu. Tem que haver uma união. Todos os algodoeiros, os plantadores, têm que se unir e fazer a mesma técnica para evitar o espalhamento desse besouro. Porque se ele pegar um roçado, como a gente chama aqui, vai contaminar os demais. Então tem que haver essa conscientização de governo, incentivando as pessoas, né, a plantar de uma forma mais tranquila, quando plantar, o tempo de plantar, como monitorar, quando realizar o controle, quando colher, tudo isso precisa de ser reintroduzido. Isso é política de Estado, é política de governo. Não adianta entregar um benefício e ir embora. Entregar a semente, por exemplo, e ir embora. Que é comum aqui, por exemplo, quando chega no janeiro, fevereiro, os deputados distribuem um milho horroroso, dizem, o governo, deputado X, distribuiu não sei quantos sacos de milho para os agricultores de Serra dos Bois, para os agricultores de Taquatinga, tudo mentira. É um milho de péssima qualidade, eles só querem, eles nem sabem, eles compram um saco de milho e dão um saco de milho para cada agricultor, comprando o voto, né? Isso eu não quero, né? Isso eu não quero, que políticos medíocres como os que temos aqui em Pernambuco, chega no final, em novembro, em janeiro, fevereiro, quando começa a chover, eles enchem as associações de moradores de um saco de feijão, um saco de milho para enganar o povo que planta. Isso eu não quero. Essa política eu não quero. Eu quero o governo tentando, garantindo uma política de Estado, garantindo que realmente o Nordeste volte a ser o produtor de algodão que foi até os anos 70. Isso é importante. Não adianta políticazinha medíocre, de político desonesto, vir pedir, tentar comprar o voto. Né? Por exemplo, no Agreste Pernambucano, a gente podia, Caruaru, Toritama, Santa Cruz de Caparibe, formaram um dos mais importantes centros de confecção do Brasil. Imagine essa região, que era produtora de muito algodão. Quem viveu a minha infância sabe a grande quantidade de algodão que foi produzido em Taquaritinga, Caruaru, Santa Cruz de Caparibe. Tinha grandes plantadores. Me lembro lá em Serra dos Bois com o Otávio Ramos, que é meu parente. Ele plantava grandes roçados de algodão e aquelas mulheres, trabalhadores do Bandeira, que era uma região muito habitada, hoje está quase deserta, porque essa migração, né, do homem do campo para as cidades, passavam o dia apanhando algodão. Ganhava pouco, não importa, não sei, não tem ideia quanto o Otávio pagava por cada quilo de algodão colhido. E o erro da balança, né, que todo comerciante falsifica a balança no Brasil a favor dele. Mas era uma grande produção. Né? Hoje, já imaginou hoje esse algodão, a própria matéria-prima do tecido sendo produzida aqui, com a usina colhendo, fazendo destilhamento, fazendo toda a infraestrutura, entregando o tecido pronto. Seria uma riqueza, não tinha que transportar de São Paulo, né, para sair caminhões e caminhões de São Paulo de tecido para vir para a região. Seria muito mais barato, né? Mas tudo bem. Agora, acima de tudo, né, gente? Se o governo não garantir mercado, não adianta. O governo tem que garantir, quer dizer, qualquer programa agora, amanhã pode ser que apareça um espertalhão de não, algodão eu vou, mas só dar dinheiro não adianta. O governo tem que comprar, tem que garantir a infraestrutura, montar novas usinas de destilhamento, de beneficiamento do algodão, introduzir novamente o farelo de algodão, o óleo de algodão na agricultura, o óleo de algodão no alimento. Tudo isso tem que ser feito, porque tudo mudou, né? Agora, não adianta a gente tentar aqui sonhar, como eu não estou sonhando que o governo entre nesse programa, incentive a volta da plantação de algodão. Porque, gente, a agricultura, do pequeno agricultor, a manutenção do homem no campo é fundamental para a ecologia. O homem do campo, o agricultor desmata. Não, ele desmata, mas ele conserva a ecologia. Porque ele deixa um pé de juazeiro, ele deixa um pé de jucá, ele deixa um pé de baraúna, ele deixa um pé de aroeira,
na sua propriedade, e o algodão ele vai atrair novamente outras espécies de animais, enfim, que vai beneficiar o meio ambiente. E a conservação do homem no campo é fundamental para a ecologia. E botar um homem na cidade, como é aqui, por exemplo, os agricultores dessa região, Santa Cruz de Caparibe, os velhos da minha geração estão ainda. Mas os filhos não estão, os filhos não querem mais ser agricultor, os filhos estão nas cidades vendendo roupa, achando que vão ficar ricos, que não vão. Eles vão continuar pobres, vão correr para a feira, vão correr para o Moda Center, que é o local, um shopping center que tem aqui em Santa Cruz de Caparibe. As pessoas vivem correndo para vender sem calcinhas, sem bermudas, sem vestidos. Isso não leva a lugar nenhum. Porque o campo está ficando deserto. Você não tem mais a produção. Por exemplo, a produção de leite de Pernambuco foi quase disseminada. E isso é importante a gente discutir isso. Não quero desviar. Meu problema hoje é com a questão do governo implantar um programa de subsistência, um programa de incentivo ao resgate do plantio do algodão, voltar ao Nordeste a ter o orgulho de dizer o ouro branco, como era o algodão. A região da Paraíba, o Teixeira, né, toda aquela região que produzia muito algodão e as pessoas iam buscar. Né? É isso que eu queria passar para vocês, né, porque eu vou sempre tentar. Eu me lembro, tinha uma família chamada Marizide, Flora e Antônia. Eram 3 pessoas que chegaram lá em Serra dos Bois, ninguém sabe de onde eles são, quem eram os pais deles, de onde eram, e simplesmente foram adotados por nós. Faz parte da Antônia, Flora e Amaro, faz parte da nossa família. E Amaro, acho que com a lembrança de infância, ele via que no Teixeira, uma cidade, uma região longe aqui de Pernambuco, mas quando chegar a época da colheita de algodão, Amaro sumia, a Marizide sumia. A Marizide morreu, as pessoas mandavam celebrar a missa para ele. Não, ele ficava 6 meses lá. Quando acabava a safra de algodão, aparecia Amaro. Isso faz parte dessa cultura, eu quero que isso volte. Agora, para voltar essa cultura da plantação, do desenvolvimento do Nordeste, da riqueza do Nordeste, só temos um jeito: introduzir novamente a indústria têxtil, as usinas de beneficiamento do algodão, aí a plantação de algodão. Agora, isso é um programa de Estado, é um programa de governo. Não adianta a gente ficar aqui com conversa para boi dormir, como dizia meu pai. A gente precisa. Eu quero terminar, gente, voltando à imagem daquele pequeno besouro, né? Sem dúvida. Na década de 80, o bicudo atravessou nossas plantações e ajudou a destruir uma das atividades mais tradicionais do Nordeste. O algodão fazia parte da cultura nordestina. Milhares de agricultores abandonaram o campo e o algodão. As algodoeiras fecharam, as usinas, né? Uma cadeia econômica desapareceu de muitas cidades, né? Então, 40 anos depois, porém, né, o Brasil, né, tornou-se novamente uma potência algodoeira. Nós temos por causa do avanço da ciência, né? A produtividade avançou, o conhecimento avançou. Então, talvez tenha chegado a hora de fazermos uma pergunta aos candidatos pretende governar o Brasil. Será que aquilo que a ciência brasileira conseguiu fazer pelas grandes regiões produtoras, como Rio, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, pode fazer também pelos estados nordestinos? Ou o Nordeste vai continuar sendo esse estado para um candidato ter preconceito com o nordestino, chamar nordestino de preguiçoso ou de analfabeto quando a eleição terminar e não for do interesse da pessoa, como surgiu há 4 anos atrás, dizendo que nordestino não servia para nada, só servia para votar errado. Foi até uma parceira minha, advogada de Minas, que falou essa estupidez, né? Então, gente, por que desenvolver uma região não significa apenas recordar o que ela perdeu. Trazer o algodão de volta para o Nordeste é fundamental, significa descobrir aquilo que com o conhecimento e a oportunidade ela ainda pode voltar a produzir. O Nordeste tem capacidade de produzir o algodão, depende da força de vontade de um bom governo
que tem o compromisso de resgatar essa parte importante da agricultura brasileira, que é a reintrodução da cultura do algodão na região Nordeste. Gente, muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.